comida era a minha grande amiga, vamos dizer assim. Só que no final ela acabava me destruindo emocionalmente, fisicamente, até que chegou um momento que eu cheguei em casa após a escola, aquilo ali foi uma decisão muito forte que eu tomei. Eu sentei na varanda da casa dos meus pais, a minha barriga dobrou de gordura, dobrou por cima da calça, eu apertei e falei assim: "Ninguém nunca mais vai rir da minha barriga". Ali foi a virada de chave. É possível fazer hipertrofia, reduzir drasticamente a gordura corporal, aumentar a massa magra na estratégia carnívora ou na estratégia cetogênica? Se você já testou fazer várias dietas, principalmente as dietas mais tradicionais, consumindo bastante carboidrato e treina bonito, e não vê tanta diferença na sua composição corporal, pode ser que nós vamos responder as suas dúvidas nesse bate-papo aqui de agora com uma convidada maravilhosa. Alice, seja muito bem-vinda, quero te agradecer por estar aqui comigo nesse episódio de hoje para compartilhar a sua experiência com a dieta cetogênica, com a carnívora aqui com todo mundo e para contar que o seu percentual de gordura despencou aí para 7% em pouquíssimos dias. Esse bafão aí para todo mundo. Conta, se apresenta, seja bem-vinda. Estou imensamente feliz e grata por estar aqui. É um prazer, na verdade, quando a Tami é minha mentora há muitos anos, eu sou nutricionista. E quando a Tami jogou a bolinha da carnívora para mim, eu fiquei um pouco resistente, porque ia quebrar muitas crenças em relação à alimentação que eu aprendi até aqui, que eu vivo desde os meus 13 anos. Então eu fiquei um pouco resistente, mas será, Tami? Será que eu vou continuar tendo performance no treino? Será que eu não vou perder massa muscular? Então eu fiquei bem resistente, na verdade, para realmente testar a estratégia carnívora por um bom tempo aí, mas eu me propus a fazer, a experimentar a carnívora e realmente foi, assim, uma virada de crenças também, como eu trouxe aqui, crenças que eu tinha acreditando que, nossa, ia fazer mal comer carne com gordura, eu ia ficar fraca para treinar, eu ia perder músculo e muito pelo contrário, eu ia perder força. Então eu comecei quebrando as minhas próprias crenças relação à estratégia carnívora. E assim, o meu nível de energia para treinar aumentou absurdamente, minha força, recuperação muscular, afetou positivamente na minha performance nos treinos e também no meu resultado aí na composição corporal. Então, como tu me falou, o percentual caiu de 13,9 para 7,2, foi o menor percentual de gordura que eu já tive até aqui, da minha vida, da minha jornada inteira, desde os meus 13 anos. Então, quando eu vi aquele resultado, eu falei assim: "Uau, não é milagre, mas é carnívora". É isso aí, gente, e olha que legal, a Alice já tinha um percentual de gordura para mulheres baixíssimo, porque ela treina de verdade. Quantos quilos geralmente você levanta, assim? Fala aí um equipamento e um peso máximo que você levanta, só para as Vou pessoas pegar terem aí noção. um levantamento terra eu pego 120 quilos, mais o peso da barra que varia de 10 a 15 quilos. Então fica Então nessa faixa. 135 quilos aproximadamente, gente, ela levanta muito peso. Teve um dia que eu fui treinar com ela, ela lá com aqueles pesos, eu falei assim: "Não, eu espero você terminar pra eu montar pra mim, porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro tirando e pondo peso, nós não vamos fazer braço". Porque ela pega muito peso, ela treina muito. Desde que eu conheço a Alice, a gente conhece a Alice desde quando ela ainda fazia graduação de nutrição, antes dela se tornar nutricionista, e ela já treinava, tinha muita disciplina, pesava a comida, ela sempre foi muito disciplinada nessas questões, apesar, né, eu vou pedir para ela se apresentar, contar a história dela aqui sobre a questão que ela já teve com compulsão alimentar, mas assim, ela muito disciplinada, então 13,9, que era o percentual de gordura que ela estava antes da carnívora, já era assim, maravilhoso, um percentual que para mulheres, gente, poucas mulheres conseguem atingir. A não ser quem treina muito assim como ela. Em quantos dias mais ou menos você passou para 7,2? Tami, foi em torno de 40 dias de carnívora. Foi muito 40 rápido, dias de carnívora. 40 foi dias de muito rápido. E foi eu muito lembro que e eu lembro que eu ficava assim: "Alice, testa a carnívora, vê exato. como que vai ser, faz o teste em você, pra você ver", porque gente, é aquilo, quando a gente vê uma coisa que é boa, a gente quer que todo mundo que a gente gosta teste também,
para ver essa questão de foco, de clareza mental, de melhora de performance, e que eu queria provar para ela e para várias outras pessoas que a gente não precisa de carboidrato para fazer hipertrofia. E aí, com muita resistência, depois de meses, ela vê, né, os Meses, meus resultados de meses, outros exatamente. pacientes, ela animou a fazer. Então, assim, foi um resultado muito bom, muito rápido. E, Alice, o que que você pode dizer, se pensando, né, nessa questão da força física, isso você percebeu que melhorou, que foi bom também? Sim, notei um aumento de força, disposição, recuperação muscular. Então, esses pontos associados à performance na musculação, eu senti uma diferença muito grande. Às vezes, aquele cansaço que batia depois do treino, não, eu finalizo o treino, um treino intenso, eu consigo finalizar mais alinhada, vamos dizer assim, mais alinhada. Então, fez uma diferença bem positiva na minha performance pensando em musculação. E você percebeu se menos dor muscular pós-exercício? Você percebeu se tem uma recuperação muscular mais rápida? Notei uma recuperação muscular mais rápida também, então me surpreendeu em vários âmbitos, porque quebraram as minhas crenças de que recuperação muscular ia ficar mais lenta, que eu ia ficar sem energia, sem força, sem disposição para treinar, que eu ia perder músculo. Então, assim, foi literalmente uma reviravolta no meu padrão em relação à alimentação e um ponto também importante, que no começo do ano eu fiz uma estratégia nutricional para reduzir percentual de gordura dentro do convencional, do normal, vamos dizer assim. Aquele monte de carboidrato. Exatamente. E o que que aconteceu? Eu comecei a perder cabelo, a cair cabelo. Começaram a cair os meus cabelos. E aí a minha terapeuta capilar, ela falou assim: "Alice, você vai ter que deixar essa restrição aí, porque tá caindo o cabelo". E aí eu falei assim: "Nossa, mas tá tudo saudável aqui, não tem". Porque você não comia gordura. Exatamente, tá dentro do normal. O que eu comia de gordura era muito pouco. Tá dentro do aquele receio em relação à gordura, tá dentro do normal, meu planejamento alimentar e tudo mais. E aí eu estava nesse período eu cheguei a 9,8% de gordura. E aí agora, quando eu comecei a fazer carnívora, já me deu aquele receio: "Poxa, será que meu cabelo vai cair com essa restrição pensando em redução de percentual de gordura?". Tami, simplesmente fios novos nascendo, sem cair cabelo. A minha terapeuta capilar falou: "Alice, incrível, seu cabelo não está caindo, está crescendo, estão crescendo os seus fios". Então, assim, foi um ponto super positivo também, pensando em um efeito colateral que eu tive com a restrição alimentar dentro do convencional que eu fiz no início desse ano e que eu cheguei a 9,5 de gordura, e com a carnívora eu cheguei agora a 7,2 sem cair cabelo, vamos dizer assim. Pensa. E uma outra paciente minha relatou a mesma coisa. Essa paciente, ela veio de um histórico de usar muitos medicamentos, porque ela tinha muita queda de cabelo, e já fazendo uma dieta padrão tradicional de comer bastante carboidrato, de comer de 3 em 3 horas, porque ela queria também hipertrofia, e não melhorava a questão dos cabelos. E aí uma das recomendações minhas foi até para ela procurar a médica para poder suspender essa medicação, né, que tem muitos efeitos colaterais. E aí ela foi na médica e tal, conversou, e depois da carnívora dela, ela falou: "Eu tô impressionada", que ela falava que quando ela ia tomar banho, que ficava aquelas buchas de cabelo no chão. Diz ela que a mãe dela, porque é isso, né, gente, a gente começa a comer carne e gordura, o que que as pessoas têm como conceito, né? Ah, que vai fazer mal, que é perigoso, que vai entupir as artérias, que vai ter um problema ário, que vai ter alguma alteração grave. E aí a mãe dela falando isso com ela, que era perigoso, que se não era perigoso ela ficar comendo esse monte de carne com gordura. E ela falando: "Mãe, não é perigoso". E tentando explicar, né, do jeito que ela entendeu, a forma como eu expliquei para ela nas consultas. E aí ela diz ela que chamou a mãe dela: "Mãe, vem aqui, no banho. Olha aqui o tanto de cabelo que tá caindo, quase nada. Você lembra como é que estava caindo antes de eu começar a Uau, dieta?". Aí a mãe dela incrível, falou: "Nossa, que incrível, diferença". incrível, exatamente Assim, isso. muito grande a diferença, muito grande Exatamente. mesmo. Eu notei essa diferença drástica em relação à queda capilar e restrição alimentar para eliminar a gordura com a carnívora, absurdamente. Que legal. Mas Alice, vamos voltar um pouco antes.
conta de você, né, da sua história com a nutrição, como que foi todo, né, o seu processo, se apresenta aqui até para o pessoal te conhecer, se conectar, porque um dos benefícios que eu vejo da carnívora também, ou até da cetogênica, de uma forma mais abrangente, é o controle do comer emocional, né, porque tira a fome, tira a vontade de doce. Então pessoas que têm compulsão alimentar, eu percebo que elas se beneficiam muito. Se apresenta, conta a sua história aqui para o pessoal. É forte, isso é forte. Forte igual você. É forte. Eu comecei o meu processo de mudança de estilo de vida, eu tinha 13 anos de idade, realmente eu estava super insatisfeita com o meu físico, me sentia frustrada, me escondia quando eu ia pra praia com toalhas sentada na sentada lá na praia, enfim. E isso me deixava muito frustrada, muito triste, muitas das vezes eu descontava, né, várias vezes. Eu descontava as frustrações com o meu físico, com o comentário de pessoas em relação ao meu físico na comida. Então a comida era a minha grande amiga, vamos dizer assim, só que no final ela acabava me destruindo emocionalmente, fisicamente. Até que chegou um momento que eu cheguei em casa após a escola, aquilo ali foi uma decisão muito forte que eu tomei. Eu sentei na varanda da casa dos meus pais, a minha barriga dobrou de gordura, dobrou por cima da calça, eu apertei e falei assim: "Ninguém nunca mais vai rir da minha barriga". E ali foi a virada de chave, ali eu comecei a treinar, comecei a ir ao nutricionista, só que não foi da noite para o dia, foi um processo, mas ali eu tomei a decisão de romper com aquele padrão antigo, totalmente viciada em determinados alimentos, viciada em só ir à academia se alguém fosse comigo. Ali eu falei: "Eu preciso fazer por mim, porque senão eu vou continuar no estado que eu não desejo estar". E ali começou a minha história com a nutrição. Realmente eu tinha pavor, vamos dizer assim, de uma alimentação saudável, porque era totalmente industrializada, excessos, para compensar toda essa frustração em relação ao meu físico. E eu fui desvendando esse comer, esse comportamento alimentar de forma muito intuitiva, para realmente mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir e ter novos resultados, porque era muito além do que fazer uma dieta. Eu lembro que com 2 meses de dieta eu falei para a nutricionista: "Nossa, fiz 2 meses, já estou cansada de fazer isso daqui". Ela falou assim: "Alice, só tem 2 meses". E quando ela falou: "Só tem 2 meses", eu falei assim: "Eu preciso entender que isso daqui é para minha vida. Como eu quero estar daqui 10 anos?". Então eu comecei a focar no longo prazo, e esse longo prazo me motivou: "Opa, como que eu vou estar daqui 10 anos? Só tem 2 meses, mas como eu vou estar daqui 2 anos?". Então aquilo ali foi me motivando, me fazendo avançar, a ter disciplina de levar as minhas alimentações, de treinar. E eu lembro que eu viajava para a praia com os meus pais, meu pai: "Minha filha, você leva mais comida do que roupa para a praia", porque realmente eu estava totalmente focada no meu alvo a ser conquistado. Então eu fui fazendo, até que chegou um momento que eu falei assim: "O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Qual faculdade que eu vou seguir?". E desde ali da escola eu já inspirava pessoas a terem esse estilo de vida saudável, porque foi muito jovem, com 13 anos. E aí as pessoas da minha cidade também, enfim, eu fui aprendendo a gerir esse novo modo de vida, porque é algo que não é convencional, vamos dizer assim, não é convencional você abrir uma marmita de ovo no meio de um local para comer, mas você abrir um pacote de biscoito é convencional, dentro da visão da maioria, vamos dizer assim. Precisei aprender a lidar com críticas. "Nossa, mas você está bitolada, você está comendo ovo aqui nesse aniversário? Nossa, mas que radicalismo é esse?". Então eu precisei gerir isso dentro de mim, precisei compreender também o que faz sentido para mim, que tipo de físico que eu gosto. Porque eu gorda, falavam. Quando eu emagreci, falavam: "Tá doente". Quando eu comecei a ganhar massa muscular, tá tomando bomba, tá parecendo um homem. Então o que que fazia sentido para mim? Porque independente do resultado, iam ter comentários. Então o que me deixava feliz. Então foi um processo que eu fui desenvolvendo até entender que: "Opa, existe uma missão na nutrição para mim". Só que é uma nutrição que vai muito além de uma prescrição dietética, vai muito além de um paciente sentar na minha frente e eu falar o que você tem que comer da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, daqui um mês você volta e me apresenta o resultado. Então aquilo não fazia sentido para mim, porque nesses anos eu fui entendendo que
o meu resultado não foi simplesmente da restrição alimentar que a nutri fazia para mim, mas foi de uma mudança de mente que eu precisei desenvolver. E aí, Deus une propósitos, o meu objetivo era ser fisiculturista, vamos dizer assim. Desde 15, 16 anos eu tinha esse alvo, só que aquilo começou a não fazer tanto sentido mais para mim depois da mais para o final da faculdade de nutrição. E aí no final da faculdade de nutrição, quem que eu conheço? Ramires Cardoso. Conheço ela, conheço ela. E aí Deus uniu esse propósito e através do curso de coach nutricional, eu entendi que era aquilo que eu precisava. Era aquela visão, com ação a uma nutrição que olha para o ser humano de uma forma integral, muito além de uma prescrição dietética. Então ali eu comecei a fazer mentorias com a Tami antes de me formar em nutrição. Eu fico arrepiada falando porque é muito forte. É muito forte. Eu comecei a fazer mentoria com Tami antes de me formar em nutrição. Então ali ela já foi me moldando, me lapidando, estruturando essa visão, essa forma de atendimento na Alice, para que eu pudesse ir para o mercado de trabalho com essas ferramentas, com esse modo de atendimento bem alinhado, e que fez total, 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 total diferença. E aí Deus uniu, né, Deus uniu esse propósito, isso tem quase ou 9, 8, 9 anos já, então tem bastante tempo aí. Estamos juntas até hoje, Tami é minha mentora, tem muitos moldes, tem muito da Tami na Alice, nessa visão, nesse atendimento, então, assim, eu sou eternamente grata a Deus por essa conexão, isso me emociona, porque uma vez minha avó falou comigo: "Minha filha, quando você não estiver conseguindo carregar a cruz, vamos dizer assim, Deus vai mandar um Irineu, igual ele mandou para Jesus conseguir carregar a cruz. Então a Tami entrou em um momento muito determinante na minha vida, para o desenrolar do meu propósito, e a gente está junto até hoje. E se eu continuar falando aqui, vai ser podcast, Que lindo, vai gente, ser vou um me podcast emocionar. inteiro falando. Não preparei lencinho para o episódio. Nem eu, gente, ó, Que linda, gratidão de verdade. nem eu, Eu mas sou muito grata a Deus por, né, por colocar as pessoas certas no meu caminho também, e por poder ter essa missão, né, de contribuir com a vida de outras nutricionistas, porque eu sozinha não dou conta de ajudar todo mundo que precisa de ajuda no mundo. Então, quanto mais pessoas tiverem essa visão disruptiva, humana mesmo do paciente para ajudá-lo em todos os aspectos, como você disse, que esse é o nosso caminho, né, tentar entender o porquê do porquê do porquê, né, que os pacientes desenvolvem os problemas, as compulsões alimentares, as alterações de saúde, e não simplesmente dar um plano alimentar ali e vai embora. E você vai seguir isso, e é para o resto da vida, porque não é para o resto da vida. A gente vai fazendo adaptações, a gente muda, a gente entra uma estratégia nova, entra, né, algum protocolo novo e a gente implementa isso também ali para o paciente tem um outro resultado e assim a gente vai evoluindo. Até mesmo como a carnívora é maravilhosa e está sendo muito benéfica para você, pode ser que algumas pessoas não vão sentir todos os benefícios ou tantos benefícios, assim como nós 2 e vários outros pacientes nossos já sentiram, né. Então, é maravilhoso isso, essa visão da individualidade bioquímica e de entender que o que é para João, às vezes não é para Francisco, e o que é para Maria, pode ser que não vai ser para Joaquina. E tá tudo bem, não existe uma fórmula exata dentro da biologia, dentro da nutrição. Então isso é muito bom e eu fico muito feliz com toda a sua história, né, com toda a sua jornada mesmo, com tudo que você já trilhou até agora. Principalmente quando a gente pensa nas questões do que te levou, né, a fazer a nutrição. Tanto que quando você conta, você começou muito nova a se preocupar, muito nova a ter que sofrer mesmo, né, com crítica, com julgamento do outro, e a gente vê isso se repetindo, né, na prática clínica com os nossos pacientes, que às vezes precisam tanto de ajuda, e onde eles mais recebem pedrada mesmo, fala que não é nem crítica, é pedrada, são das pessoas onde eles mais esperariam um apoio. Então é muito delicado esse meio, as pessoas julgam muito, é aquilo que você disse, você está
com sobrepeso julga, se emagrece demais julga, se tá só comendo carne julga, se tá muito forte julga, então é mais sobre o outro. Então a gente precisa entender o que pra gente de verdade é válido e o que que eu quero pra mim como pessoa, como ser humano, pensando no meu corpo físico, na minha mente, na minha saúde mental e espiritual, ou se eu vou ficar dando ouvido para o que os outros estão dizendo, que geralmente, gente, quem critica não faz nada, né, então assim, não tá se esforçando para fazer, e tem aquele, né, aquele grupinho de amigas que às vezes quer te incentivar a fazer dieta ou a fazer atividade física, mas na hora que você tá melhor que elas já começam a apontar o dedo e falar: "Não, mas você tá demais. Nossa, mas agora virou doença. Ai, mas não precisa tanto". Por quê? Porque elas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Então, é bom você ir dando uma olhada aí nas pessoas que você fica compartilhando suas emoções, seus aprendizados, suas metas. Isso é muito muito válido, né. Muito, porque às vezes aquela pessoa que quer ter o resultado que você tem, só que não está disposto a fazer o que você faz. Então cuidado, cuidado, porque às vezes você está se diminuindo, ficando triste por um comentário de uma pessoa que queria fazer e ter o resultado que você tem. E É aí? exatamente isso. Ó, gente, como diz a Alice, é forte, hein. É Pe forte. pega a chave. É forte, isso é muito forte. E aí, quando a Tami traz essa questão da compulsão alimentar, eu desenvolvi a compulsão alimentar assim que eu estava me formando em nutrição e aquilo para mim era um pesadelo, porque como assim, Alice, você desde os 13 anos super disciplinada em relação à alimentação, pesando, fazendo tudo, e agora quando você vai formar em nutrição você desenvolve compulsão alimentar? Que isso? Então assim, eu escondia isso de mim, porque eu achava que isso não, isso é só um negocinho que tá acontecendo, não é nada demais. Vai passar, Alice, isso daqui não é você não, isso daqui é um pesadelo. Eu não estava com coragem para enfrentar a compulsão alimentar, para realmente passar por esse processo de cura, olhar, deixar doer, olha, isso daqui é compulsão alimentar, você tem que tratar para você sair disso. Eu lembro que eu demorei um ano para contar para minha terapeuta da época, eu falava que era excesso de paz de amendoim e de whey protein, só que não era. Whey protein, paz de amendoim era uma das coisas que eu comia. E aí começou a sumir comida na minha casa, e minha mãe: "Gente, quem que tá comendo essa quantidade, esse monte de biscoito que eu compro, quem que tá comendo esses biscoitos?". Aí perguntava se era meu irmão que estava comendo, não era meu irmão, não era meu pai, não era a moça que trabalhava lá em casa, e minha mãe: "Gente, quem que é? Não é possível, então tem alguém entrando aqui em casa pegando comida". E ficou um tempo nisso, né, quem que tá comendo, quem que tá comendo? Até que chegou um momento que eu não aguentei aquilo mais e eu comecei a chorar com minha mãe: "Mãe, sou eu que tô comendo, eu tô com compulsão alimentar, que não sei o quê e tal, 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 tal". E minha mãe super me apoiou, sabe. É porque muitas vezes quando a pessoa tem compulsão alimentar, ela tem vergonha, ela não quer ter aquilo, o julgamento do outro. Então muitas vezes meu episódio de compulsão alimentar era quando não tinha ninguém em casa, quando eu estava sozinha, era quando o pessoal estava dormindo, então é um desafio, aquilo é uma vergonha, você se sente realmente uma pessoa, cara, frustrada, não consigo fazer, não consigo vencer, eu preciso esconder isso das pessoas, porque é vergonhoso. Pensa, ainda mais com o peso de estar formando em nutrição e desde 13 anos super disciplinada. Então eu estava vivendo um cenário totalmente oposto ao que era a minha realidade há anos. Então foi um desafio muito grande que eu precisei superar. E aí eu me dispus realmente a voltar à terapia para essa visão da compulsão alimentar, passar pelo tratamento, até que chegou um momento que a terapeuta que eu fazia na época, ela falou: "Alice, eu não tenho mais ferramenta para te ajudar, não dá mais, eu vou precisar te encaminhar para uma outra terapeuta", e eu fui para outra terapeuta, e a terapeuta falou comigo: "Alice, eu vou precisar te encaminhar para psiquiatra, porque só a terapia não tá dando conta, você vai precisar entrar com um medicamento psiquiátrico". E eu super resistente: "Não vou entrar com medicamento psiquiátrico, não sei o quê, tá-tá". Aí eu: "Não tem jeito, né, então eu vou precisar romper mais essa daí". Aí fui para psiquiatra, comecei a tomar medicamento. E aí eu lembro que eu fui para a dose máxima do medicamento, o psiquiatra falou: "Alice, você vai precisar entrar na dose máxima do medicamento". E aí eu fui para a dose máxima do medicamento. Nesse período da compulsão alimentar, eu comecei a me conectar mais com Deus. Eu comecei a me aprofundar mais na espiritualidade. E aí um curso de teologia que eu estava fazendo na época, eu lembro que foi numa sexta-feira, o curso ia ser no sábado, eu falei assim com Deus: "Deus, só tem mais uma cápsula do medicamento aqui, só tem mais um comprimido, eu não quero mais tomar remédio".
me ajuda nesse processo de cura e tudo mais. E aí, aula seguinte, eu acho que foi sobre vida de oração, algo do tipo assim. E eu lembro que naquele dia um menino super jovem, faixa de 18, 19 anos, ele chegou pra mim e começou a falar: "Deus te cura, Deus te tira o medicamento", não sei o quê, ele não sabia de nada, ninguém sabia de nada dessa história que eu estava tomando medicamento para compulsão alimentar. Eu lembro que eu chorava, 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 só que vinha na minha mente, "Deus, mas o psiquiatra falou que se eu tirar esse medicamento, se eu não fizer o desmame, a compulsão alimentar vai voltar 10 vezes mais". E aí eu conversando com uma amiga íntima, ela falou assim: "Alice, pede Deus mais uma confirmação, se realmente é para você tirar o medicamento". Aí nesse sábado, eu tomava sempre café com uma amiga. Ela falou assim: "Alice, nesse sábado eu não vou conseguir tomar café com você, que eu tenho um trabalho da faculdade para fazer". Eu falei: "Beleza". Eu peguei esse livro dessa aula, desse curso de teologia, fui para o café ler. Quando eu abro o livro, só vinha a parte: "Deus é aquele que te cura, que te sara", falava muito de crer, de fé, e eu chorava, 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 ou seja, mais uma confirmação que eu pedi para Deus. Cheguei em casa, peguei o medicamento que eu tinha, joguei fora. Quando eu tô voltando para o apartamento, vem a voz de Deus: "Eu sou aquele que te cura por completo. Pega as receitas que você tem ali para os próximos meses e joga fora". E eu obedeci pela fé essa voz. Passaram 30 dias, eu sem o medicamento. Eu mandei mensagem para o psiquiatra, contando meu testemunho para ele, agradecendo ele, falando que eu estava curada, que Deus tinha me curado e que eu estava livre para seguir o meu caminho, sem compulsão alimentar, sem medicamento e realmente podendo gerar esse testemunho para outras pessoas também, testemunho de fé. E aí eu lembro que, assim, foi um romper muito grande para mim, que eu falei assim: "Uau, já devia ter 1 ano que eu estava fazendo tratamento com medicamento", e ali mais uma uma prova que nós não somos só mente e corpo, nós somos espírito também. E tem curas que vão acontecer na nossa vida a nível espiritual, pela fé, nutrindo o nosso espírito. Então, foi através desse processo de conexão com Deus, com essa fé, que aconteceu também o meu processo de cura da compulsão alimentar, de remissão do medicamento. E aí eu lembro que muitas das vezes eu chorava, falava assim: "Deus, nossa, mas isso daqui acontecendo comigo, logo comigo, por que que tem que ser comigo?". Os questionamentos que vinham. E eu falei assim: "Mas se for por um propósito maior", era o propósito maior que sempre me fazia levantar a cada queda da compulsão alimentar. Era o propósito que sempre me moveu a ser curada, a passar pelo processo de cura. Eu lembro que eu chegava da que eu chegava no consultório no dia seguinte, após uma noite inteira de compulsão alimentar, com minha barriga enorme, eu olhava para frente do espelho e falava: "Meu Deus, Alice, o que que é isso? E agora você tem um paciente na sua frente para você atender, para você falar de alimentação, para você falar de comer emocional e você não está conseguindo aplicar isso na sua vida". Aquilo era devastador para mim, era devastador. E aí eu falei assim: "Não, menos um dia, menos um quadro de compulsão alimentar, menos um dia". Então essa junção dessa nutrição física, emocional e espiritual fez uma diferença extraordinária no meu processo de cura da compulsão alimentar. E eu entendi que o versículo de Romanos 8:28 foi um grande marco para mim. Ele diz: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito". Então eu entendia que Deus ele ia me ajudar a pegar tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida através da compulsão alimentar, para eu gerar algo maior para pessoas, para eu ter uma maior conexão com pessoas que estavam passando pelo processo da compulsão alimentar. E eu lembro que nesse processo, ele colocou a Ana Rita, eu posso dizer o nome dela aqui, porque ela já divulgou vários vídeos dela no meu Instagram, falando sobre compulsão alimentar. Então Deus colocou a Ana Rita nesse momento, no final dessa questão da compulsão alimentar, e foi até quando eu gravei o podcast com o psiquiatra, que eu levei ele, e que eu falei assim: "Será que eu abro para as pessoas a questão da compulsão alimentar, porque tá no final, será que eu abro?". E aí eu falei com a Ana Rita falou assim: "Alice, eu confio muito mais em uma nutricionista que já passou pela compulsão alimentar, do que uma nutricionista que só sabe na teoria o que é compulsão alimentar, porque é totalmente diferente". E aí naquele momento do podcast,
quando eu ia falar aquela coisa, o ego te segurando: "Não, você não pode se expor assim, você é nutricionista aqui no podcast, vai falar com o psiquiatra aqui na frente, que você faz acompanhamento, que você estava em processo de compulsão alimentar e tomando medicamento, que nutricionista é essa?". Só que eu falei assim, muito rápido essa pergunta que eu fiz pra mim na hora do podcast, na decisão. Eu falei assim: "Quando você chegar no final da sua vida, o que que vai te deixar mais orgulhosa? Foi você ter a coragem de você abrir aqui no podcast com o psiquiatra a questão da compulsão alimentar, ou você esconder isso daí e ser uma covarde e não ajudar outras pessoas através desse testemunho?". Eu falei assim: "É, eu prefiro ousar grandemente, abrindo uma fragilidade minha aqui, que pode contribuir com outras pessoas, do que eu deixar isso passar". Então ali, mais uma vez, opa, existe propósito. O propósito sempre movendo, sempre movendo. Até que chegou um Uau, momento que eu maravilhoso. entendi momento que eu entendi toda essa dinâmica, eu falei: "É por algo maior, é para algo maior". E a partir disso, começaram a surgir várias pessoas na minha jornada profissional, para que eu pudesse contribuir com uma nutrição muito além da prescrição, já não era só prescrição dietética, mas eu consegui afunilar, humanizar mais esse acompanhamento. E aí ontem, na consulta com a Ana Rita que eu tive ontem, ela falou assim: "Alice, você tem noção do que foi gerado? Eu tinha compulsão", ela passou pela bulimia também, mas ela chegou até mim, os quadros bulímicos estavam bem reduzidos, o forte mesmo era a compulsão alimentar. Ela falou: "Você tem noção do que foi gerado desde os meus 7, 8, 9, 10 anos que eu vinha com bulimia, cheguei até você com 40 anos, 41, com quadros absurdos de compulsão alimentar. Você tem noção que hoje eu olho para a comida que eu não tenho vontade de comer nada? Você tem noção do que foi gerado?". E mais do que isso, quando a Ana chegou até mim, eu falei: "Qual que é o seu propósito de vida?". Ela falou assim: "Comer. Minha vida se resume em comer. Não tem outro propósito". Eu falei É, assim: mas muitas pessoas "Entendem como isso?". a alegria, o foco, tudo é isso. Eu falei: "Ana, você foi criado para algo maior. Deus te criou para algo maior. O seu alvo de vida não é comer, 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 tem algo maior, e você vai descobrir esse algo maior". E a Ana passou por esse processo, e hoje, a Ana Rita, ela tá no Instagram dela, através da história dela, inspirando, impulsionando, contribuindo com a vida de tantas e tantas pessoas. E eu falei assim: "Ana, agora você entende o seu propósito, a sua chamada". É isso, é porque não é fácil ser testemunho, né. Quando a gente tem alguma alteração, nos acontece alguma coisa, que a princípio a gente vê aquilo como: "Meu Deus, por que eu? É Sim, comigo". É porque a gente tinha algo para aprender, e a gente só aprende de verdade, gente, a verdadeira sabedoria é quando eu aplico o que eu sei em mim, e quando eu ensino para o outro aquilo. Então é muito positivo, é muito maravilhoso. E quando você conta essa história, né, de que você ouviu Deus falando, até a primeira vez que eu ouvi, não é a primeira vez que eu ouço você contando isso, mas para o pessoal aqui, né, mas da primeira vez que eu ouvi, só que eu não tinha falado isso pra você ainda, eu vou falar agora pela primeira vez, que é: "Onde Deus está?". sim, Então, quando eu falo: "Deus me curou", eu é porque eu tive fé o suficiente para entender que Deus está em mim. E eu posso agir sobre a minha vida e sobre a vida do outro também. exatamente. É Isso é isso, poderosíssimo e quando a poderoso gente demais. entende isso, a Nossa, gente consegue trazer muitos benefícios para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente cria a nossa realidade com base no que a gente enxerga do mundo, com o que a gente vê no mundo. Por isso que é importante a gente ampliar mesmo o nosso leque, tentar ter né, ter bons olhos para o mundo. Tentar anular, né, tanto as nossas vozes, principalmente a nossa voz, que é muito negativa, quanto a voz de outras pessoas, como nós já demos aqui como exemplo, para a gente poder se desenvolver. Porque imagina se você tivesse ficado dando ouvido ao que é bonito perante ao olho dos outros e você estaria insatisfeita com sua própria estética, sua forma física, ou infeliz, ou ainda com compulsão alimentar, o que é pior, né. exatamente. Aí uma coisa que é também é importante as pessoas terem consciência disso, é que muitas das vezes aquela pessoa que te julgou, que falou e tudo mais, e você se posicionou independente do que ela disse ou não disse,
Pode ser uma pessoa que daqui 5, 10 anos vai falar assim: "Nossa, mas eu te admiro demais, eu sempre acreditei que ia dar certo, eu sempre acreditei que você ia conseguir, O tapinha no ombro, né. O tapinha no ombro. sempre acreditei, sabia que ia dar certo". Nossa, entendeu? Então muitas das vezes vai ser a pessoa que você vai ajudar, que você vai contribuir. Então quantas pessoas que me criticavam na época da questão que leva marmita, que é bitolada, que é radical e que depois me procuraram: "Eu quero ter o resultado que você tem, você pode me ajudar?". "Claro, É, quero vou ser te". seu paciente. Ah, ainda mais agora que é pagando, né. É isso, porque sempre vem às vezes as pessoas assim, né, ainda mais se é do círculo, né, de amizade, alguma questão assim: "Nossa, mas o que que você fez? Eu quero fazer e tal". Aí eu falo: "Ó, você quer o conselho ou você quer uma consulta?". "Ah, quero o conselho". O conselho é: marca uma consulta. Simples assim, tanto que, ó, quem já me segue há mais tempo sabe que lá minha caixinha de pergunta que eu abro, né, quase toda semana a pergunta é grátis, a consulta não, porque tem coisa que a gente consegue resolver respondendo uma pergunta, tipo: "Ah, tô com alteração de ferritina, o que que eu preciso fazer? O que que é isso?". Ou "Tô com um nódulo na tireoide, como é que eu". Aí eu direciono. Mas tem coisa, gente, que precisa de um olhar individualizado para poder analisar exames, sintomas. Como eu disse, a gente sempre vai olhar para a causa do que é, né, qual a causa da compulsão alimentar. Com certeza, questão, né, geralmente com questões emocionais, mas cada um vai ter uma interpretação, cada um vai ter, vai perceber isso de um jeito e vai sentir isso de um jeito, então tem os gatilhos. Então a Alice, ela tinha compulsão, precisou de usar medicamento, até essa história que ela conta, a gente deixa até muito claro, né, não estamos induzindo ninguém a suspender Não. medicamento por conta, sem passar no médico para fazer o desmame, porque depende muito da alteração do que você tenha, como eu disse, cada indivíduo é único, e a Alice, ela teve coragem de fazer isso e graças a Deus, e ao esforço dela, a força de vontade dela, ela conseguiu superar a compulsão alimentar, porque esse era um dos medos dela fazer a cetogênica. Exatamente, eu falava: "Tami, mas eu vou fazer essa carnívora cetogênica, e questão de compulsão alimentar? E se me der vontade de comer, sair comendo um monte de coisa?". Tami falou assim: "Alice, não, você não vai sentir vontade de comer, não vai ativar nenhum gatilho de compulsão alimentar, vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem". E eu receosa com essa questão de ativar gatilho, não sei o quê, tal, tal, tal. E gente, vou te falar, também falou assim: "Não tem necessidade de muitas refeições ao longo do dia". Eu falei assim, É verdade, antes quantas refeições você fazia e quantas você faz agora? eu fazia 4, de 4 a 5. Hoje eu faço 2, de 2 a 3, dependendo do dia, de 2 a 3. Então assim, às vezes tem dia que até uma. Economiza tempo de vida, né. Muito, menina, é um uau, é um uau. Então assim, reduziu muito essa questão do: "Ah não, será que vou sentir fome? Será que", não, não vai sentir fome não, você fica super saciada. Eu não senti a necessidade de aumentar a quantidade de refeição ao longo do dia, então assim, 2, no máximo 3 refeições no dia, já me deixa super bem, super saciada. Então: que vontade de comer um docinho", passou, passou essa vontade, que vontade de comer um docinho". Então, assim, eu falei assim: "Gente, que é isso? Que coisa incrível é essa?". Eu falei assim: É, "Vamos, realmente, nada de ativar gatilho de compulsão alimentar, nada de 'ah, que vontade de comer um docinho', super saciada". Então, pensando a nível de comportamento alimentar, saciedade, redução de desejo por doce, a carnívora me ajudou muito, muito, foi e excelente. aqui, eu ouso dizer que às vezes até essa questão da compulsão que você desenvolveu, você já era muito disciplinada, treinava muito, fazia dieta certinha, possivelmente foi porque você tinha uma baixíssima ingestão de gordura. Baixíssima, baixíssima, Porque baixíssima. aí quando a gente come pouca gordura, vem muito desejo de comer de novo, e o desejo não é de comer prato de ovo mexido com brócolis, né, não, é de comer coisa açucarada e gordurosa. Por Exatamente. quê? Porque estava faltando Faltando gordura. colesterol. Exato. E aí eu carne, só peito de frango. E se tivesse um pouquinho de azeite? Não, zero, não pode ter azeite o mínimo possível. Nada, só aquele filé super magro, né, sem gordura, carnes magras, nada de gordura, e os vegetais ali e tudo mais, então realmente pode ser um gatilho também.
É, Fantástico. eu imagino, porque assim, você não é a primeira pessoa que relata, né, que não teve nenhum episódio de compulsão depois da carnívoro, e eu conheço vários outros profissionais, inclusive da área da saúde, também estão em estratégia carnívora que tinham compulsão e não tem mais. Não, fantástico. Então, assim, é muito positivo. Por quê, gente? Porque a gente vem daquela visão tradicionalista lá da faculdade, né, que é 60% de carboidrato, 10 de gordura, de 5 a 10 e de 30 a 35 de proteína. Não precisa mais que isso de proteína, então vamos e aí para fechar em 60% de carboidrato, tem que comer um monte de grão, tem que comer um monte de batata, tem que comer um monte de coisa, mesmo que seja saudável, tem que comer uma quantidade muito grande de grãos. E esses grãos, eles têm fatores antinutricionais, que vai alterar a parte de microbiota, vai aumentar, vai proporcionar um pouco mais de desbiose. Então, isso vai aumentar, vai ser um dos gatilhos também para produção de neurotransmissores, né. Porque a gente tem esse eixo intestino-cérebro muito interligado, vai ter interferência sim. É isso, funcionou muito pra mim, muito mesmo pensando nessa visão aí, porque, a minha alimentação era bem basicamente baseado nessa visão tradicionalista, né, muitos grãos, muitas sementes, muitas frutas, muitos vegetais, então acabou que voltando, né, ao tópico, quando eu fiz a restrição, tinha toda essa variedade, mas não foi saudável para mim. Então o que é saudável para você? É, muito bom. E E é é isso, e saudável se às para vezes o você. que você está fazendo não está surtindo tanto resultado ou o resultado que você gostaria, está na hora de pensar em novas estratégias, procurar profissionais. Uma dica que eu sempre dou é: não tente fazer a carnívora por conta. Eu vejo que tem muitos outros influencers, assim, que não são nutricionistas nem médicos, orientando as pessoas a fazerem a estratégia carnívora, mas eu acho isso um pouco desafiador, porque tem toda a parte de modulação de tireoide, de suplementação, de sinais e sintomas, de todos os nutrientes, por mais que a carne seja um super alimento, é, mas ainda assim, dependendo do dano que você já estragou tanto o seu corpo que precisa de uma suplementação, principalmente no início, né, nos primeiros meses. Isso é uma coisa muito positiva. E Alice, eu quero te fazer uma pergunta. Como foi para você, assim, eu sei que você relutou muito em abrir mão da nutrição tradicional, convencional, porque foi o que você tinha investido para estudar tanto na faculdade, na pós, em tudo que você quase tudo que você já estudou até hoje, né. Mas como foi para você, assim, aceitar a mudança? O que que passou na sua cabeça que te fez tomar essa decisão, tipo: "Não, eu vou testar carnívoro"? Se eu quero novos resultados, eu preciso buscar novas estratégias, novos caminhos. Então, o meu maior impulso, minha maior decisão para fazer a carnívora foi foram os novos resultados. Então, o que mais eu posso conquistar de resultado na minha saúde, no meu bem-estar, na minha estética, com a estratégia carnívora? Porque eu só vou saber se eu testar em mim, só vou saber se eu testar. Então, eu vou testar. Eu vou me propor a experimentar e realmente me desafiar. Porque no começo, foi um desafio muito mental, dos questionamentos, de força, disposição, energia. "Ah, será que eu vou sentir fome? Ah, mas eu vou ficar sem fruta, verdura, legume? Será que isso vai alterar as minhas taxas nos exames? Será que vai prejudicar a minha saúde?". Então era inúmeros questionamentos que foram muito bem respondidos nesses 45 dias que eu fiz aí inicialmente com a carnívora. Então foi assim, realmente quebra de paradigmas limitantes. Então foi esse resultado, esse novo resultado que eu gostaria de ter e que eu tive com a carnívora que me fez realmente tomar a decisão de fazer essa estratégia. Maravilha. E você pretende continuar? Como é que tá? Como que tá a expectativa? Pretendo, oncinha pretende continuar. Oncinha, isso aí. Oncinha, oncinha pretende continuar com a carnívora, sim. É uma pergunta que eu recebo muito, né, Tami. "Alice, mas você vai fazer a carnívora por quanto tempo?" Eu falei assim: "Gente, eu não me impus nada de: 'Ah, não,
vou fazer por 40, 50, 60 dias, 90 dias, 1 ano, não, eu simplesmente tô fluindo, tá bacana pra mim, tô me sentindo bem, disposta, enfim, o que eu buscava com a carnívora, que eu conquistei, então eu vou permanecer nesse processo com a carnívora, entendeu? Então assim, tô no fluxo da oncinha. Conquistou os 7% de massa magra, né, gente. Olha, essa mulher é só músculo e osso, pensa ni nem pele a pele dela levanta aí pra gente ver como é que tá, belisca aí pra gente ver. Gente, olha isso, Meu Deus! caraca, tá trincadíssima. Orgulho demais, arrasou. Essa onça é forte, viu. Essa onça é onças fortes. Olha, eu vi isso por acaso o ano passado, olha, eu não tinha nem me atentado. Meu percentual de gordura o ano passado estava 29,9, altíssimo. Mesmo treinando, fazendo atividade física quase todo dia, musculação, não fazia tanto cardio, eu comecei a correr tem 1 ano, né, então, nessa avaliação física que eu fiz, que eu estava com 29%, 29,9 gente, basicamente 30. Eu tinha, assim, recém começado a correr, então assim, não estava surtindo tanto efeito ainda assim. E depois fiz comecei a carnívora, despencou, foi para 19,9 e eu quero fazer Au, e acabou que eu não fiz mais, eu não fiz outra avaliação física, eu vou fazer outra bioimpedância, ver se eu deve ter faço essa caído semana mais ainda. ainda. Com certeza, eu acho que já deve estar nos 15%. Uau, Então assim, onças fortes. eu acho, eu tô supondo, mas a última avaliação que eu tenho, eu saí de 29,9 para 19, gente. Gente, menos 10% de gordura 10% de gordura, corporal. vocês têm noção do que é isso? É muita coisa. Não, e visualmente, quando vê, assim, às vezes um vídeo meu, eu vejo um vídeo meu do ano passado, dá muita diferença. Uma foto que você fez de antes e depois, a definição muscular é absurda. Uma foto que você fez correndo, a panturrilha desenhadíssima, díssima. Não, é É, os músculos aparecem, é absurdo. maravilhoso. A cetose é muito boa para a gente secar, a gente acaba perdendo o líquido também, né, mas isso não é de tudo ruim, a gente só tem que cuidar com a reposição dos minerais, que esse é um dos maiores erros aqui, que geralmente quem vai começar a carnívora por conta acaba metendo os pés pelas mãos, que não suplementa os minerais, não usa água com sal, não usa o magnésio de uso tópico, que é o recomendado, que é o que a gente recomenda para os nossos pacientes. Mas assim, é muito bom ver essa definição. Mas além da forma física, de todos os benefícios, né, que a gente percebe na clareza mental, na força, disposição, gente, recuperação muscular, igual eu corro, né, e agora já tem 1 ano que eu tô correndo mesmo, né, hoje mesmo eu corri 15 quilômetros, sábado eu corri 18, domingo eu devo fazer 22, porque no outro final de semana é minha primeira meia maratona, eu vou fazer 21. Então tudo isso, para ter menos dor, menos fadiga, é maravilhoso na cetose. Isso, assim, tem sido muito incrível para mim, mas outro dia eu gravo outro vídeo aqui contando da minha experiência. A gente tem que focar na experiência da Alice, que ela que é a convidada. Experiência forte, foi forte a carnívora. Ai, que bom, que bom. Vamos encerrando aqui o nosso bate-papo então, e eu quero te pedir para deixar uma mensagem final para quem estiver nos ouvindo, o que que você gostaria de falar para as pessoas? Nós falamos sobre várias questões, né, disciplina, treino, sobre o quanto as questões de infância acabam reverberando, né, durante toda a nossa vida, se a gente não trouxer isso para a consciência, o quanto que a fé, independente da crença que você tem, mas o quanto que crer em algo pode ser tão maravilhoso para a nossa vida. O que que você quer deixar aí como mensagem final? Se permita viver o novo, porque só vamos compreender a magnitude dos resultados que podemos ter a nível físico, a nível emocional, a nível espiritual, se rompermos a barreira da dúvida, da incredulidade, das críticas, dos desapontamentos. Então, se permita realmente ter a coragem, e coragem não é ausência de medo, muitas vezes você pode ter o medo, mas você vai com ele mesmo, mas a coragem ela te faz romper. Quando você entende que você pode alcançar resultados muito maiores do que você já alcançou e que existe propósito para tudo isso ser alcançado, porque é o propósito que move,
você se permite romper e vencer essas barreiras que muitas das vezes nos limitam, mas que são aí trampolins gigantes para a nossa evolução física, mental e espiritual. Então, se permita viver o novo. Maravilhoso! Vamos ficando por aqui então. Mais uma vez te agradeço. Vamos deixar os nossos contatos aqui. Alice, qual que é a sua rede social? Conta para o pessoal, mas de todo jeito eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês irem lá, vai seguir a Alice. Tem podcast toda semana no canal do YouTube dela para vocês assistirem. Se inscreve lá também, se inscreve aqui. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você sentir no seu coração que precisa ouvir isso que nós falamos aqui agora. Qual que é o seu Instagram, Alice? Meu Instagram, o canal do podcast, Instagram, @é fortecast, e o YouTube também é Fortecast. Inclusive, a me fez um podcast maravilhoso comigo sobre a estratégia carnívora, foi maravilhoso. Já se inscreve no canal, assista o podcast com ela, curta, compartilha, manda para as amigas oncinhas, futuras oncinhas, porque foi tudo muito forte. Maravilha, maravilha. Vou deixar os links aqui para vocês para facilitar. E se tiverem dúvidas, podem deixar aqui ou mandar para a gente também no Instagram, que nós teremos o maior prazer de trocar ideias com vocês. Beijos, muito obrigada. Até mais. Tchau.